Vamos chamá-lo? Vamos lá. Seguinte, agora 5h41. Olha, se você é vidrado em cultura pop, é um cinéfilo, um tarado dos games, você que tem calo na bunda de tanto ficar sentado no sofá maratonando séries, já deve ter ouvido falar nele e suas dicas, críticas, alguns spoilers, quem nunca, né, meus queridos? Spoiler. Aqui no Boa na Pan, nesta quarta-feira, Thiago Romares! Aí, Thiago! Grande Thiagão! Patrana, Ramalho. Muito obrigado, olá. Fala, Thiagão, beleza? Obrigado. Tudo certo? Tudo em paz, meus queridos. Tudo bem com vocês por aí também? Que prazer estar aqui Vamos, com vocês. vamos tocando a vida, né, Thiagão? Vamos tocando a vida. Tá ouvindo bem a Tá gente? ótimo. Perfeito. Aí, Olha, Eita, Thiagão, você já foi diretor na Omelete, um portal bem bacana que explora esse lance da cultura pop e tal. Foi teu primeiro emprego dentro desse universo? Quando você foi pra São Paulo, foi com essa ideia? Ou a coisa aconteceu? Você é de Maceió, né, cara? Isso. Eu sou de Maceió, minha família inteira é do Nordeste. Eu fui criado em Brasília, né? E lá eu comecei como jornalista, escrevendo para economia e política. E aí depois eu passei para a parte de cultura pop, pois é. E aí eu entrei no Omelete quando eu fui para São Paulo, passei 7, 8 anos mais ou menos lá em São Paulo. E foi onde eu comecei realmente, né, a mergulhar nesse mundo de cultura pop. Mas eu acho que como muita gente, cara, eu sempre fui muito fã de videogame desde que eu era moleque. Super Nintendo sempre foi o que eu mais... Meu primeiro videogame, basicamente. E eu assistia uma pancada de filme e série, tipo, desde Cavaleiros do Zodíaco até o Pokémon já na década de 90. Mas no Omelete foi onde o meu hobby acabou virando profissão. Depois que eu saí do Omelete, eu fui pra Curitiba, na verdade. Aí eu comecei a morar em Curitiba, morei durante 3 anos. Morei durante 3 anos aí, trabalhei no Ebanks. Que é uma fintech daí de Curitiba. E, porra, sou apaixonado pela cidade até hoje. Não aguentou o frio. Não aguentou nós. Sim. Essa é a verdade. Não, pior. Não, pior, mano. Não é que eu aguentei o frio, não. Eu me mudei pro Canadá. Eu gostei tanto do frio que eu fui pro lugar mais frio ainda. Caraca, mano. O Super Nintendo, né, que na época foi inspiração pra construir a Arena da Baixada, né? É Se você analisar, é um baita do videogame, Super Nintendo. A Arena Baixada é um Super Nintendo. Mas você não pegou essa época, né? Que você jogava Atari. Eu nem jogava, cara. Depois que eu comprei videogame pro meu filho, mas eu sou péssimo em videogame. Não... Eu comecei no Super Nintendo também. Ô, Thiagão, deixa eu perguntar um negócio que rolou aqui no chat. A gente tá também no YouTube, tá? E aí perguntaram no chat aqui o que define cultura pop. Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Cara, eu acho ótima a pergunta, assim, e é uma discussão que muita gente tem, assim, nos últimos anos, né, porque eu acho que antigamente a gente falava que cultura pop era só o que tava mais voltado à coisa da nerdice, a você gostar de um certo tipo de filme, ou quadrinho, ou videogame. Hoje, pra mim, eu acho que cultura pop é tudo aquilo que acaba sendo uma cultura de massa. Né? Então, pra mim, novela é cultura pop. O tipo de música, dependendo do tipo de música, é cultura pop também, sabe? Então, assim, se você tem um rápido entendimento do que é aquele conteúdo e ele é consumido em massa, eu acho que isso pode ser cultura pop. E vai desde esporte até entretenimento, né? Tipo, então, tudo no meio ali. É de fácil assimilação do povão, é isso, mais ou menos, né? Pô, basicamente. O problema é que tem Senhor dos Anéis aí no meio da cultura pop, que é um negócio que tem 14 idiomas, 20 raças diferentes dentro do livro, que você entender aquilo, você tem que fazer um mestrado. Cara, Senhor dos Anéis é bom. Exatamente, aí já vira o cara mais, né, tipo, onde você pode mergulhar, e tipo um analista de esporte, assim, tipo, você vai torcer pro seu time, não necessariamente você vai saber que o esquema é 4-4-2, 3-4-3, mas você adora o seu time e você tá lá. Se você quer mergulhar na parte da tática, você conhece também. Então, eu acho que cultura pop hoje, principalmente, como é de fácil acesso, né? Você tem desde o streaming, a internet e tudo mais, nos videogames e tudo mais que você quiser, eu acho que virou uma cultura de massa. Então, cultura pop, pra mim, é tudo que tá de fácil assimilação, como a gente já disse aí, pra cultura de massa. E dessa cultura pop, Thiagão, tão ampla, o que te atrai mais desse universo? O que te prende mais? Pelo menos ultimamente, assim, o que tem te prendido mais recente desse universo? Cara, eu acho que ultimamente, assim, o que tem me chamado mais atenção, acho que se eu for comparar, né, esses últimos anos com os anos anteriores, eu diria que o formato de séries é algo que tem crescido muito, assim. Eu não sei se a gente assistia tanta série quanto a gente assiste hoje, sei lá,
na década de 90, sabe? Eu acho que esse formato... Exato, eu acho que esse formato é o que mais pega. E se eu for falar de franquias, se eu for falar de marcas assim maiores, o que mais me chama a atenção hoje em dia são as séries que a HBO faz, por exemplo, né? Teve Succession há pouco tempo, teve Last of Us que saiu, foi uma adaptação que teve de videogame, e teve Game of Thrones e A Casa do Dragão também. Sim. Mas não tem como deixar de falar também de todos os filmes de super-herói, que nos últimos anos, eu acho que foi a maior febre que a gente viu no cinema, pelo menos nas últimas 2 décadas, e foi um grande momento, acho que uma época de ouro ali, exato. Só que hoje eu já não sei se o gênero de super-herói tá tão bem aceito assim, porque uma hora você enjoa também, né, bicho? 4 filmes de super-herói por ano, 5 filmes, 10 séries, ninguém aguenta também tanto filme assim o tempo todo. Quando entra no multiverso é que daí tem que repensar, né, cara? Quando você tá tendo que pensar em vários universos, aí, eita, talvez... Ô, Tiagão, como a gente tá no tema super-heróis, conta pra gente. É o seguinte, com relação aos super-heróis, quem é o pica das galáxias, hein? O Batman ou o Superman? Eles são os caras ainda ou não, hein? Olha... E, cara, isso é curioso. Óbvio, entre eles dois, o Superman é muito mais forte. Mas é muito curioso que eu acho que na época de todos nós que estamos aqui, independente da geração, eu acho que o Batman e o Superman provavelmente seriam os heróis favoritos, desde a garotada a os mais conhecidos dos adultos. O resto é coadjuvante. Né? Hoje... Exato. Hoje em dia, essa figura mudou muito. Se você pegar as bilheterias, por exemplo, de cinema, as vendas de quadrinhos, vendas de games e audiência na televisão, o que é do Batman e o que é do Superman, ele tá muito atrás do que é da Marvel, né? E aí, quando eu falo Marvel, é o Homem de Ferro, é o Capitão América, é o Homem-Aranha e os Vingadores, principalmente. Hoje, é só você imaginar assim, você vai pra uma festa de criança hoje em dia, por exemplo. É muito provável que você veja coisa dos Vingadores, do Hulk, do Homem de Ferro, do Capitão América, e cada vez mais a gente vê menos do Superman e do Batman, que é a parte da DC. E tudo isso aconteceu por causa dessa questão de cultura de massa. Eu acho que os filmes da Marvel que foram pro cinema aumentaram muito a popularidade de personagens como o Homem de Ferro, como o Hulk, como o Capitão América, como a Capitã Marvel, como o próprio Pantera Negra, que, cara, sei lá, se a gente voltar 20 anos, eu acho que a galera não conhecia direito o Pantera Negra, sabe? E hoje já é um puta de um fenômeno, né? Zicão, na nossa época, era o Zorro, né? O Zorro, meu Deus. Nossa senhora. Esse é o super-herói referência. Eu adorava. Uma coisa mais humanizada, né? Um cara de Zorro, o homem de 6 milhões de dólares, que hoje o Neymar vale 1 bilhão, tinha um homem de 6 milhões de dólares, não era porcaria nenhuma. Steve Austin. Daí o cara pegava... Porque o litro da gasolina era 50 centavos de dólar nessa época. Não, e era um cara que você assistia, ele pegava um objeto e jogava assim. Eu não entendo porque fazia aquele barulho. E seguindo essa linha, eu sou velho, eu gosto de assistir série do Carga Pesado, Pedibino, adoro. Você gosta de alguma coisa? Bom demais. Antiga, assim, gosta também ou não? Cara, muito. Eu fui demais, assim. Eu fui. Tanto a minha infância quanto a minha adolescência foi muito criado a tudo que os meus pais e os meus tios consumiam, né? Então, quem tá vendo a gente pela live, dá pra ver aqui, ó, que do meu lado tem um quadro do Belchior aqui, cearense do Belchior. Então, música popular brasileira e muitas séries e filmes antigos, assim, sempre foram muito a minha base. Por exemplo, eu adoro Star Wars e adoro Indiana Jones. Mas quando você assiste Star Wars, né, você começa a entender um pouco mais, e Star Wars foi super baseado em faroeste, em bang bang, em samurai e tudo mais. E tudo isso do cinema antigo sempre foi algo que eu amava, assim. Mas a minha adolescência e a minha infância foram muito baseados na Manchete, sabe? A clássica Manchete que tinha lá com as... Exato, então muito daquilo é o que eu consumi. Exatamente. Eu assistia mais à noite, a Manchete tinha uns programinhas interessantes lá, depois da Diferentinho. Se a gente entrar nos animes aqui, eu não vou calar a boca, hein? Já tem pergunta do Tiagão, aproveitando, você chegou a viver a emoção de catar um filme em locadora, hein, rapaz? Ou você é muito novão? Com certeza, tipo, também. Pornozão era uma cultura pop que meu Deus do céu, pornozão. É o primeiro produto de cultura pop no mundo, talvez seja o pornô. Mas se a gente... Eu passei por locadora durante muito tempo. Era pra mim, não só pra alugar filme,
como pra alugar videogame também, né? Tipo, como alugar de videogame. Né? Você lembra? Vocês lembram daquelas... Eu não sei se vocês chegaram aí, mas naquela época que tinha aquelas lojinhas, assim, tipo aqueles que hoje é Lan House, né? Mas antigamente você pagava ali por 1 hora pra você jogar um Win Eleven, um International Superstar Soccer com seus amigos. Pô, eu fiz isso muito. Então, foi a base pra criar muita coisa. Eu gastei alguns poucos reais ali, porque na época era bom, né? Tipo, igual a gasolina que era barata, era R$1 que você pagava pra você jogar 1 hora lá no PlayStation. Sim, você dá uma entrada num palio. Nossa, é maravilhoso. Tiagão, além de gamer, você se considera assim um cinéfilo compulsivo? Você já não sabe quando é lazer ou quando é trabalho, rapaz? Ah, cara, eu acho que... Assim, eu não sei o que é lazer e o que é trabalho mais, assim, quando se trata de cultura pop diretamente, né? Mas eu não me considero assim um cinéfilo, porque eu acho que esse nome carrega uma empáfia com ele, sabe? Do tipo, olha, eu só gosto de filme que seja assim, que seja assado, não gosto de filmes de boneco, não gosto de filme não sei o que lá. Então, pra mim não encaixa muito isso. Eu acho que você tem que saber... É um termo ruim. Exato, não tem muito tempo ruim pra isso. Óbvio que tem um monte de filme que eu acho uma bosta e tem um monte de filme que eu acho bom. Mas isso não quer dizer... Eu acho que não dá pra você diminuir o gosto das pessoas. E muitas vezes quando você mete esse rótulo de cinéfilo, é porque a pessoa vai colocar lá um monóculo, sabe? Um terno, vai falar, ai, essa fotografia, bababá. Não necessariamente. Aquela coisa professoral, né? Aquela coisa professoral. Exato, não é possível que você assiste isso aqui, sabe? As pessoas que julgam. Os caras chatão, não é possível que você gosta disso aqui, nossa, mas o filme é colorido, pelo amor de Deus, né? Ó, já que a gente tá em cinema, a gente tem pergunta aqui no chat. O Padre Thiago perguntou aqui, ó. Thiago, isso é forte. Pediu pra perguntar das suas expectativas com o filme Besouro Azul. E o que você acha da Bruna Marquezine? Se vai dar boa. Boa, cara, eu tenho boas expectativas, assim, pro filme. Pra quem não sabe, o filme do Besouro Azul é um filme da Warner que vai lançar agora essa semana e tem a Bruna Marquezine no elenco, né? Sim. E ele conta a história desse personagem que nasceu lá na década de 70, super desconhecido, e ele ficou famoso agora nos últimos 10, 15 anos, porque ele ganhou uma nova versão, que é um personagem latino, que virou o Besouro Azul, e aí transformaram esse personagem nesse filme. E esse filme traz um elenco só latino, tipo uma super produção da Warner, etc., no mundo ali do Batman e do Superman, porque ele é da DC também. A minha expectativa é que seja um filme, cara, de um filme de história de origem normal, sabe? Estilo uma mistura de Homem-Aranha, porque ele é super jovem e pega uns poderes sem querer, e com um de Homem de Ferro, assim, porque ele tem toda uma armadura tecnológica dentro dele, porque ele acaba virando o Besouro Azul quando ele tem um artefato alienígena colocado dentro dele. E a minha expectativa pro filme é que ele seja minimamente bem competente em contar essa história de um personagem que, na boa, ninguém conhece, né, bicho? Quem é o Besouro Azul? Tipo, ninguém sabe. Então, eu acho que o que vale do filme é apresentar muito bem o seu personagem e, óbvio, conseguir introduzir a cultura latina de um jeito diferente em Hollywood também. Legal. Pô, que da hora. E o cara que vai fazer o Besouro Azul é o mesmo maluco do Cobra Kai. Miguel. Exato, é o Cholo Mariduenha. Estreia amanhã. Ele tá no Cobra Kai. Estreia amanhã? Acho que amanhã que estreia, isso, né? Amanhã já tá nos cinemas. Boa, esse guri aí, engraçado, você vê a primeira temporada do Cobra Kai, ele tá de um jeito, na primeira não, na primeira e segunda. Na terceira, ele volta meio inchado, que você já pensa, isso aí é álcool, hein? Sim. Ele tá entornando os negócios aí. Exato. E Tiagão, e terrorzão, se gosta, por exemplo? Curte porra, terror? É meu gênero preferido, tipo, bicho. Sério, eu gosto muito de Clive Barker, Alan Edgar Poe, Stephen King, filmes alemão, tipo Bar, Luva Dourada. Olha, brilhou o olho do Ziqueta ali. Terror, sim. Porra, não, eu amo, bicho. Teve o último do Hellraiser, né? Falando do Clive Barker, teve o último do Hellraiser que saiu. Demais, né? Saiu o último do Hellraiser há alguns meses, aí foi um reboot, tipo, eles refizeram o Hellraiser completamente, é como se fosse um remake, né, do primeiro filme. Eu achei bem legal, mas pra quem gosta de terror, cara, eu já dou uma indicação aqui pra ficar de olho. Nos próximos meses, em outubro, estreia o novo filme do Exorcista, né? Que ele chega, vai ser o primeiro filme de uma trilogia e vai ser uma sequência do primeiro filme, lá de 73. Quero ver. Né? Então, assim, eles vão ignorar os filmes que eles fizeram depois, graças a Deus, porque só tem desgraça depois daquele primeiro filme. E aí vai começar
vai começar e vai ter a atriz original, tá? A mãe volta e dizem aí que a Linda Blair deve voltar e aparecer no filme também. Mas legal. Exorcista estreia novamente, chama Believer. Exorcista, o Believer, né? Agora, não é o crente, não, mas é tipo Exorcista, acho que é Believer. E ele estreia no dia 13 de outubro aqui no Brasil também. E a Amityville? Gostava da Amityville? Terror e Amityville, sim, o Terror e Amityville eu assisti o reboot também, gostava, mas eu digo pra você que dessas franquias de terror, assim, das que mais pegavam, assim, que mais ficaram famosas, eu acho que a Hora do Pesadelo é a que eu mais gostava, bicho, do Freddy Krueger. Eu achava demais, bicho, eu achava a ideia de que você não pode dormir, senão você acaba morrendo. Eu acho sensacional essa ideia, assim. Caraca, show de bola. Ó, já que estamos falando de terror, exorcismo, a melhor pessoa pra você ter por perto é o Padre Thiago, nesse momento, que foi quem fez a pergunta. E ele pediu pra mandar um abraço pra você, disse que tem fotinho contigo quando ele deu entrevista na CCXP. E aí vai a pergunta: como é trabalhar na CCXP? Este gigantesco evento. Bicho. Pô, bicho, eu participei da concepção da CCXP, né? Tipo, eu entrei no Omelete em 2011, 12. A primeira CCXP foi em 2014. Então, eu acompanhei toda a criação, participei de toda a criação ali da CCXP até a minha saída em 2019. Então, foi... Cara, eu digo assim, sem problema nenhum, sem ter medo de exagerar, que estar lá na CCXP, pra quem gosta de cultura pop no geral... É um evento, assim, que vai mudar a sua vida. Com certeza, cara. É um negócio muito incrível. E eu tive o privilégio, não só de participar disso, como de entrevistar astros e estrelas que eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse chegar perto desses caras, do que passar meia hora conversando com o Will Smith, sabe, num estúdio. Isso é uma parada muito louca. E teve um episódio com o Will Smith, você disse que foi cumprimentar ele, ficou no vácuo. Ficou um vídeo até engraçado, né, Thiagão? Foi. Pô, esse é maravilhoso, cara. Virou meme na internet na época do Will Smith. Tipo, eu confesso que tipo, a gente tava tão concentrado fazendo a entrevista, né? Tipo, tinha milhares, sei lá, cara, tinha 25 mil pessoas em volta do estúdio assistindo a entrevista e tal. E aí, acabando a entrevista, ele agindo, cara, muito simpático, não deu um soco na minha cara nem nada, tô brincando. Mas, tipo, ele foi um cara extremamente simpático com tudo. E na hora que eu fui falar com ele pra me despedir, né, tipo, valeu, Will, não sei o quê. Quando eu fui falar, ele já tava voltando, bicho. Só que eu dei um tchau, assim, pra câmera e foi nessa. Tipo, eu fiquei recebendo esse meme durante meses na internet. Mas não só ele, foi uma experiência muito boa, mas, tipo, entrevistar a Sandra Bullock, entrevistar o Tom Holland, que é o Homem-Aranha, sabe? Tipo, tiveram... E, cara, astros brasileiros, assim, que eu nunca imaginei ver também, tipo, a Fernanda Montenegro, o Maurício de Souza, cara, o Renato Aragão, sabe? Foi um privilégio muito, muito grande. Ah, legal. A edição do CCXP é no final do ano, né? É isso? E esse ano a gente vai ter o Bruce Dickinson do Iron Maiden, é isso? Querido Thiago. Vai aula de Iron. Rapaz, é isso aí. No final, vai ser no final de novembro pra dezembro, se eu não me engano. E uma das atrações é o Bruce Dickinson, né? Que é um cara que, assim, ele adora música e como a gente tava falando lá no começo, né? O lance dele não é só música, é a cultura pop como um todo. Você vê que o Iron Maiden é uma das maiores bandas da história da humanidade, né? Então, e ele tem essa questão da música e dos ícones também, dos visuais todos, e ele com certeza tem uma história muito incrível pra poder contar por lá também. Que show, hein? Thiagão, na Chipu, você é colaborador, desenvolvedor, sócio majoritário, qual é o teu envolvimento nesse portal aí? Cara, o Chipu, ele é um aplicativo que eu criei com os meus amigos lá em 2020. Acho que todo mundo, se você clicar hoje e colocar na sua loja de aplicativos Chipu, você vai encontrar esse aplicativo. E para que ele serve, né? Lá na época que a gente estava entrando na pandemia, eu sempre tive na cabeça, até antes um pouco, de que a gente sempre precisa de uma ajuda na hora de assistir um filme, de assistir alguma coisa. Especialmente hoje em dia, onde você tem 70 serviços de streaming, 1 milhão de séries, 2 milhões e meio de filmes para assistir, e você fica navegando a meia hora na Netflix e no Prime Video, e acaba escolhendo a mesma coisa ou não escolhendo nada. Às vezes meia hora é pouco, né? Você fica umas 2 horas ali para escolher um filme, né? Uma série. Exatamente. E a gente criou um aplicativo que tem uma inteligência artificial e um algoritmo ali dentro que te dá indicações personalizadas todo dia.
né? Então todo dia, sem você precisar lá pedir, porque tem 2 tipos de dica que a gente pode te dar. Você já entra no aplicativo e você vai ter a dica pra você, feita pro seu gosto, pro tipo de filme que você gosta. E tem também, se você quiser pedir uma dica na hora, falar, tô aqui com meus amigos, vamos ver um filme pra gente assistir. Você entra lá no chip e pede, escolhe a plataforma, escolhe o gênero, e o nosso algoritmo com a inteligência artificial vai te dar uma dica também. Então a gente, nesses 3 anos de aplicativo, a gente acumulou 1 milhão de usuários só em 2023, né? Então o aplicativo, cara, tá explodindo aí, tá indo super bem, e a gente espera divulgar novidades muito em breve aí, porque a gente vai expandir para outras áreas, que não só filmes e séries, mas também talvez para outros países. Legal. Pô, a gente teve na nossa época aqui, eu acho que a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, Thiagão. Nossa época teve um boom aí dos animes com Cavaleiro Zodíaco e Dragon Ball. Todo mundo, toda criança no país, toda molecada sabia que era Cavaleiro Zodíaco e Dragon Ball. Isso aí deu uma caída depois, mas eu tô sentindo, que eu sou um grande adepto disso aí, eu tô sentindo que vai voltar com One Piece. E eu queria saber o que você acha quais são as expectativas com o live action do One Piece que vai estrear no fim do mês. Cara, e você tem razão, a minha geração é dessa aí mesmo, né, que Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, Pokémon. Quando eu comecei, me voltei mais profissionalmente pra parada, eu perdi o bonde do Naruto, eu perdi o bonde do One Piece, sabe? Eu via de lado, via alguns... tipo isso. Exatamente. E aí... Bom, então, irmão, aqui eu cresci, né, cara? Eu sou um adulto, então. Mas não é isso que eu quis dizer. Mas como, tipo, eu não tinha visto, mas a real é que é a seguinte: One Piece tem, tipo, 1 bilhão de episódios, entendeu? Sim, não tem como eu assistir 1 milhão de episódios igual tem a parada. Então você tem que ter um guia ali pro negócio. E agora, acho que você tem razão falando do que esse negócio tá voltando, não só é um fato que a gente tá vendo a Netflix adaptar animes, né? Tipo, ela adaptou o Death Note, adaptou o Cowboy Bebop, e agora, no final de agosto, a gente vai ver a primeira série com atores do One Piece. Como a gente tá vendo, Yu Yu Hakusho vai ganhar uma série, né? Vai ganhar uma série na Netflix. Então, tá voltando a ser mainstream, sabe? Eu acho que tá saindo da parada de ser nichado, de anime, mangá e tal, ser nichado, e tá começando a estourar a bolha. Por mais que a bolha seja gigante, você precisa estourar essa bolha para virar uma cultura de massa. E eu acho que, de fato, assim, a cultura japonesa já virou, sabe? Agora tá chegando mais numa galera que não conhece. E o One Piece, com essa série, eu acho que tem tudo... Cara, eu não gostei de Death Note, eu não gostei da série do Cowboy Bebop, achei muito chata, mas eu tenho confiança no One Piece, sabe? Primeiro porque a obra é muito legal e parece, pelos trailers e pelos vídeos, que o negócio tá muito bem feito e muito interessante. Então, eu, como uma pessoa que não conheço One Piece, eu tenho esperança e acho que o negócio pode funcionar. Se não funcionar, a gente vai ter que esperar mais ainda. Porque também não é fácil adaptar anime, né? Não, mas vamos partir pra violência também. Eu não tenho a mínima ideia do que eles estão falando. Você também, Zigão? Pra mim é uma banda, eles são rock, Voltando pro Brasil aqui, Tiagão, e as produções nacionais, né? As séries nacionais. Tem umas bem interessantes e bem produzidas. Você destacaria quais, hein? Cara, eu vou destacar duas produções, assim. A primeira delas eu diria que é Cidades Invisíveis, da Netflix, que fala sobre o folclore brasileiro olhado como se fosse uma trama de fantasia. Tem 2 temporadas, já tá na Netflix, você pode assistir. É uma série muito legal mesmo. Criada por 2 escritores brasileiros, que Rafael Dracon e a Carol Munhoz, e também pelo Carlos Saldanha. E uma outra série incrível é o Bom Dia Verônica, né? Que tem a Tainá Miller no papel principal, Renan Gianecchini voltando pra nova temporada. Cara, são séries incríveis e de altíssimo nível. A última dica que eu daria para uma produção nacional para vocês ficarem de olho é Alto da Compadecida 2. Que vai acontecer. Exato. Celton Mello volta como Chicó, Matheus Nastergalli volta como João Grilo, e vai ser uma produção que é feita, de novo, escrita pelo Gael Arraes, né? E que o Ariano Suassuna, que já não está mais entre nós, e apoiava o projeto, ele sabia do projeto, e é um projeto que vai ter a bênção dele e da família dele também. Então,
tem muita coisa legal do cinema e da produção audiovisual nacional pra gente olhar também. Que legal, hein? E os perturbadores, você gosta daquelas coisas perturbadoras, assim? Sei lá, os filmes que perturbam, que tua mente fica, sei lá, tipo... Caraca, eu achei que era uma série chamada Os Perturbadores. O próprio Bar do Adorado, ele é perturbador, eu adoro aquilo, tipo, se é uns Jogos Mortais que você fica... eu adorava aquilo também. Gore. Você curte esse tipo de... Cara, como eu disse, esse filme de terror e horror, é um dos meus gêneros favoritos. Vou te falar uma parada perturbadora que eu assisti, e tá no cinema agora no Brasil, é a desgraça do filme do Ursinho Pooh Assassino. Vocês viram esse filme? Ursinho Pooh Sangue e Mel. Exatamente. Já assistiram? Acho que não. Eu assisti o filme, é horroroso. Posso falar pra vocês? É horroroso. Ele é um filme ruim, hein, Tiagão? Não, é muito ruim, cara, mas vale pela curiosidade, sabe? É muito ruim. Na pior das hipóteses, você vai dar risada, né, Tiagão? Você vai assistir e vai se divertir. Exatamente. Não era a ideia, mas... Bicho, não era. Mas eu vou te falar, eu admiro o cara que fez o filme e teve a ideia, porque ele, pegou e falou, olha, qual é a história do Ursinho Pooh? É o Christopher Robin que vai lá, tem os seus amigos, que são aqueles animais na floresta, né? E no próprio conto, ele meio que sai e vira adulto e os animais ficam lá brincando entre eles. O que o cara fez? O cara criou, Christopher Robin, você deixou os animais lá, você abandonou os animais? Esses animais ficaram traumatizados por causa do abandono e falaram, eu odeio todos os seres humanos e agora eu vou matar todo humano que chegar na minha floresta. Olha só. E é basicamente o que acontece. Mas que bela história. A história é complexa. Só que, cara, eu admiro muito o cidadão que fez esse filme, porque, assim, essa ideia dura 15 minutos. Agora ele teve a confiança de falar, não, eu vou fazer um filme de 2 horas. Ele foi até o fim, bicho. Então ele enrola 1h15 no filme. 1h15. Só que ele enrola com sangue pra todo lado, aí ele mistura o mel do urso bebendo mel com bebendo sangue. Olha só. E aí tem o leitão lá também, que é outro assassino. Então, assim, é curioso. O filme é horroroso? Mas ele é curioso também. A gente sabe que, paralelamente ao Oscar, tem aquele troféu Framboesa de Ouro. Esse seria um grande candidato, hein, querido Thiago? Cara, com certeza absoluta. Hoje ele é o favoritíssimo. E vem forte pra ganhar. Exatamente. Ele vem forte pra ganhar. Agora falando profissionalmente, assim, filme ruim, você assiste até o final ou você vai ali no avançar, hein, Tiagão? Assisto, bicho. Eu assisto até o final, cara. Esse Ursinho Pooh eu assisto até o final, porque eu fico pensando, cara, eu assisto filme ruim, às vezes só pelo hobby. Você tá assistindo lá e, putz, cara, eu preciso terminar esse filme. Se é trabalho, aí eu vou ter que acabar pra ter pelo menos algum tipo de argumento bom pra falar mal do filme, né? Mas eu assisto, bicho, eu assisto até o final. Mas você assiste até o final dando uma esperança, sabe? Um voto de confiança, Thiagão, falando assim, não. Eu vou assistir porque pode ser que até o fim ele me... Ou você assiste falando, puta, não preciso fazer a crítica do filme. Não, eu sempre espero que algo bom aconteça no fim das contas. Mesmo que seja sabe? Eu falo, cara, deve ter alguma... Vamos lá, sei lá, o cara tava escondendo alguma coisa legal que ele vai mostrar no fim do filme. Por exemplo, o próprio do Ursinho Pooh, eu comecei a assistir, eu falei, ideia interessante, 10, 15 minutos de filme, é um filme super barato, assim, é um filme independente e tal. Falei, beleza, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. E aí vai ficando ruim. Só que aí você fica, não, beleza, ele vai trazer uma coisa legal aí, sei lá, vai aparecer o Pinóquio, vai aparecer o Bambi, vai aparecer, sei lá, ele vai inventar um multiverso de bicho assassino. Mas não tem nada, cara, fica muito ruim. Eu acredito até o final que o filme vai ser bom, sabe? Eu preciso acreditar que vai ser bom. Até porque, cara, eu sempre... Isso aí chama fé. Até porque eu fico pensando nos caras que estavam fazendo o filme, sabe? Sim. Tipo, eu falei, bicho, ele não quer. Ele vai fazer alguma coisa que preste ali. Mas às vezes só sai cagada, né? É isso que eu ia perguntar. Você gosta de filmes trash? Cara, eu adoro, assim, tipo, O Monstro da Lagoa Negra, A Bolha Assassina, Trolls. Aliás, tem um filme muito bacana com Johnny Depp, que ele faz um diretor de filmes de B, né? O pior diretor de todos os tempos, com o Ed Wood. Você gosta desse tipo de filme? Ed Wood, Adoro, cara, adoro filme trash. Filmes trash são um gênero, né? Tipo, são feitos especificamente pra isso. Você tem toda uma leitura do que esses filmes querem falar, sobre indústrias, ou simplesmente só divertir, colocar umas coisas trecheiras lá pra você achar legal
E eu gosto disso. Não é o caso do Ursinho Pooh, tá? Só pra ficar claro, tipo, não é o caso. Ele tenta ele não é trash, mas ele não é. Não vá achando que ele vai encontrar algo trash, é só ruim. É só ruim. Exatamente. Porque o filme trash, normalmente, ele não se leva a sério e ele deixa isso claro, né? Tipo, ele deixa isso claro que ele está fazendo os efeitos visuais daquela forma porque ele quer, ele mostra pro público como que ele tá lidando com aquela história de uma forma mais leve, mais cômica. Tem outros filmes que eles tentam fazer isso, que é o caso do Ursinho Pooh, de achar que o trash é só você jogar algo, efeito visual zoado, ou que é um filme barato. Não necessariamente. Você falou do Ed Wood aí, que é o próprio filme do Johnny Depp. Cara, o Ed Wood é muito voltado para isso, para a criação desses tipos de filme, né? E que eles moldaram uma escola de cinema assim, enorme. O James Gunn, que é o diretor do Guardiões da Galáxia, né, que é um baita de um filme da Marvel que tem aí, ele foi criado basicamente por esses filmes trash, inclusive fez uma produtora só de filme trash. Tem um filme dele que se chama Vermes Rastejantes, que é tipo uns vermes que chegam do espaço e tipo ficam meio que se enterrando, e aí eles aparecem numa casa de uma pessoa, chama Vermes Rastejantes. É muito trash e é muito legal esse filme. Tinha vermes malditos. Tomates verdes, assassinos, sei lá, uma coisa Tomates assim. verdes, exatamente. Fome animal. E, pô, mas que doido. E esses... eu viajo aqui no terror, porque é minha praia o terror, né? Sim. Eu gosto muito. Mas, tipo, Zé do Caixão, se curtia Zé do Caixão? Cara, Zé do Caixão era muito, né? Muito também. Também era, bacana, um dos... né? Sim, talvez seja o maior símbolo de terror que a gente tenha no país, né? Uma coisa curiosa do Mujica é que ele é absurdamente admirado no exterior. Tem muita gente que não sabe disso, né? Sim. Mas o personagem Zé do Caixão e os filmes dele são muito admirados no exterior. Super cultuado. Isso é uma coisa que normalmente não tá na nossa cultura pop, né? Exatamente, ele é super cult. Então, quando você fala com diretores que são conhecidos por terror, eles sempre citam o Zé do Caixão como um produto cult que veio da América Latina, que é uma coisa rara, né? E às vezes ele é mais reconhecido fora do que é exatamente no Brasil. Senhoras e senhores, se a gente bobear, vai até às 9 horas da noite conversando com o Tiagão aqui. Tiagão, você está nas redes sociais, você tem um canal no YouTube, fala aí, divulga pro pessoal, vai lá. Isso, é só você jogar Thiago Romariz aí no Google, que você vai me encontrar falando besteira em qualquer rede social que você imaginar. Tem também no YouTube. E claro, peço pra você, se você quer mais recomendações, se você quer parar com sua mãe, sua avó, sua família, fique mandando lá, gente, o grupo de Zap lá, qual é o filme pra eu assistir esse final de semana? Baixa o aplicativo do Chipo, é CHIPPU, você joga aí na sua loja de aplicativos, você pode escrever suas críticas, você pode indicar filme, você pode fazer o que você quiser lá dentro e é de graça. Esse é o mais importante de tudo. Muito obrigado pelo convite, viu, galera? É isso, Obrigado você, Thiagão. Obrigado então você. falamos de cultura pop, cinema, falamos de séries, falamos de game. Senhoras e senhores, Thiago Romariz aqui no Bora Van. Valeu, Tiagão! Um abraço, até a próxima, Thiago! Thiagão! Valeu,